Olá pessoal, faz alguns dias eu publiquei um vídeo sobre pedágio do tempo de serviço. Eu falei sobre uma situação aí referente àquela exigência de atividade de natureza militar e hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Hoje eu não estou ainda 100% com os meus recursos computacionais aqui, mas está um pouquinho melhor do que segunda-feira. Eu não estou tendo acesso aos meus arquivos todos ainda. Meu sistema principal é o Linux e eu estou usando o Windows para fazer essa gravação. Dá para fazer, os programas são parecidos, são iguais, mas eu não tenho acesso a tudo. Então, vou fazer do jeito que dá, mas o que eu vou falar aqui vai ser o suficiente. Estou aqui na minha calculadora de pedágio. A primeira coisa que eu quero fazer é dar uma explicação aqui, digamos assim, uma espécie de uma dica, tá? E explicar como é que eu criei essa calculadora de pedágio. Tá? Eu criei, foi lá em 2019. Quando eu criei pela primeira vez, tem dois campos aqui de acréscimo de tempo de serviço. Tá? Quando eu criei a primeira vez, só tinha um. E a pessoa podia colocar todo tipo de acréscimo de tempo de serviço que ela tem ali. Até que veio uma pessoa e falou que estava diferente do que tinham informado na OEM dela. Tá? Por quê? Por que estava acontecendo isso? Porque alguns tipos de acréscimo eles entram como tempo de efetivo serviço. Tá? Por exemplo, campanha. Tá? O militar está em campanha, então ele é contado em dobro. Se ele ficar um mês em campanha, é como se ele tivesse servido 2 meses. Um ano, como se tivesse servido 2 anos. Tá? E outros tipos de acréscimo são feitos apenas para a reserva. Tá? Por exemplo, localidade especial, bem típico. Um militar fica lá 2 anos e ele ganha 2 meses. Só que o Estatuto dos Militares, eu vou mostrar aqui para vocês, é lá no artigo 137. Tá? Ele diz aqui, ó, os acréscimos a que se referem os itens 1, 3 e 6 são computados somente no momento da passagem do militar para a situação de inatividade para esse fim. Entre eles aqui o número 6 é a localidade especial. Tá? Então o que acontece? A OM estava fazendo assim. Primeiro ela calcula o pedágio, conforme o tempo que o militar tinha lá na publicação da lei perversa, e depois desconta o acréscimo da localidade especial. E aí foi aí que eu criei esse segundo campo que ele faz isso. Tá? Depois disso, algumas pessoas estão me dizendo que o cálculo não está dando certo, ou tem um bizu aqui que eu vou dar daqui a pouco. Porque algumas OMs estão computando o tempo da localidade especial antes de fazer o cálculo do pedágio. E aí dá uma diferença. Vamos fazer uma demonstração aqui. Tá? Por exemplo, digamos que a data de praça, seja, vamos botar aqui uma data típica, fevereiro de 1995. Tá? Vamos calcular o que ele dá aqui. Né? Ele ia para a reserva em 2025, conforme a lei antiga. Tá? E ele vai ter um pedágio aí de quase um ano. Tá? E vai para a reserva em 2025. Tá? Agora, digamos que esse militar tenha 8 meses de acréscimo por localidade especial. Ele ficou lá 2 anos. Vou computar aí 240 dias. Tá? Isso aqui é só um exemplo. O que vai acontecer aqui? O pedágio se manteve quase um ano. Tá? Sendo que ele vai poder ir para a reserva mesmo com a nova lei antes do que se ele não tivesse esse tempo. Porque realmente calculou o pedágio, mas depois disso descontou o tempo que ele ganhou de localidade especial. Tá? Só que algumas OMs estão fazendo esse cálculo antes. Então, aqui na minha calculadora, você pode botar no campo de cima, se for o caso de conferir com a sua força, um cálculo que fizer a sua força. Tá? Aqui. Aí ele já vai calcular um pedágio menor e a data também vai ser um pouco antes. Tá?
Porque primeiro ele descontou, ele computou aquele tempo que foi acrescido pela localidade especial para depois calcular o pedágio. Com isso é como se ele tivesse mais tempo de serviço, tá? Então, pelo visto, as forças têm alguns ajustes que estão fazendo aí de como é que deve ser feito, tá? Talvez careça ainda de uma regulamentação mais específica e isso ainda não existe, pelo menos não é de meu conhecimento, tá? Então fica aí a dica. Se você quiser conferir, você pode colocar o tempo em cima, mesmo ele sendo de localidade especial, que deveria ser embaixo. Ao pé da letra da lei, deveria ser computado somente na época de ir para a reserva. Tá? Mas agora eu também quero falar sobre um caso muito específico que chegou a mim. Uma pessoa militar da ativa me mandou uma mensagem falando sobre a situação dela. E está tendo uma confusão aí, eu não sei qual é o certo ainda. Ela falou que fizeram o cálculo dela, dessa pessoa, tá? Fizeram o cálculo para ela lá na OM dela. E assim, ela tem averbação e tem localidade especial também. E segundo ali o que ela achava que deveria ser, né, ela poderia ir para a reserva ali em 2026, 2027. Porém, por causa da atividade de natureza militar, ela deveria só poderá ir lá para 2030, 2031, 2029. Ou seja, vai ficar mais uns 2, 3 anos nessa cadeira aí. Tá? E aí ela perguntou, mas o acréscimo da localidade especial não é um tempo de atividade militar? O pessoal disse que não, não é. E aí é que buga mesmo. Tá? Eu peguei os cálculos que a pessoa me passou da OM dela, claro que eu não vou mostrar aqui, né, até mesmo para evitar a coisa de identificar a pessoa e tal, mas peguei ali aqueles números todinho e vi exatamente para entender o que a força fez, e entendi. Né? E realmente eles não estão considerando o acréscimo de tempo pela localidade especial como natureza militar. Aí fica a questão, mas era para ser ou não é? Por quê? A pessoa foi servir numa localidade especial, é óbvio que é uma atividade de natureza militar. Mas se ela aí ela ficou 2 anos, aí ganhou esses 8 meses. Esses 8 meses são considerados de natureza militar? Sim ou não? Aí, uma boa pergunta, né? E aí eu fiz uma leitura aqui das leis envolvidas, tá? Eu estou aqui na minha frente, eu não vou exibir exatamente para proteger as informações da pessoa, mas exatamente o e-mail que eu acabei de escrever e de enviar para essa pessoa, dizendo a minha interpretação, que é o que eu vou falar aqui agora. É a minha interpretação sobre esse assunto. Tá? Deixa eu rolar aqui. Tá. Então vamos lá. E eu vou mostrando aqui na tela para vocês. Eu começo aqui, ó, capítulo 4 do título 4 do Estatuto. Vamos ver o que diz isso aqui. É referente ao tempo de serviço. Tá? Exatamente aqui nesse capítulo que eu estou. Capítulo 4 do título 4, e aqui no artigo 135 nós temos o quê? A apuração do tempo de serviço, existe uma distinção. Tempo de efetivo serviço e anos de serviço. Tá? E o 136 ela define o tempo de efetivo serviço, tá? Que é o tempo computado dia a dia. Né? O militar ingressou, começou a servir, prestou o concurso, passou, começou a servir na OM dele, e o dia a dia vai computando. Aqui fala sobre tempo de campanha que é computado em dobro e outras coisas aqui. E ainda diz aqui que esse tempo é totalizado em dias e para calcular anos de efetivo serviço é dividido por 365. Tá? E o artigo 137 diz anos de serviço, sem um efetivo, sem a palavra efetivo, anos de serviço, é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço mais os acréscimos. E tem aqui vários acréscimos que são possíveis. Normalmente o pessoal averba os tempos que tem no anterior, de serviço público e tal. E 1/3 de cada período de 2 anos de efetivo serviço passados pelo militar em localidades especiais. Tá?
Em nenhum desses artigos, os outros artigos aqui desse capítulo não são importantes aqui. Em nenhum desses artigos fala sobre natureza militar. Fala de tempo de efetivo serviço, anos de efetivo serviço e anos de serviço. Tá? Então vamos lá, prosseguindo aqui. E aí a gente vai lá para seção 2 do capítulo 2 do mesmo título, sobre a transferência para a reserva remunerada. É o artigo 97. Vou pular para ele aqui. Artigo 97, está aqui. É uma nova redação imposta pela Lei Perversa 13954. Tá? Aí diz aqui que a transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida por meio de requerimento ao militar que contar no mínimo 35 anos de serviço. Veja bem, no caso dessa pessoa que falou comigo, desse militar da ativa, a OM dele, a força dele, está colocando apenas como natureza militar o tempo de efetivo serviço, mas para a reserva ele vai com anos de serviço. Tá? Então vamos ver o que tem aqui, vamos aprofundar um pouco mais. Desses 35 anos de serviço, dos quais aí entra aqui os incisos referentes à atividade de natureza militar, que são novas redações dadas pela Lei Perversa. Tá? Qual é o grande problema aqui? Nesse artigo 97, tá? Que diz que o militar tem que cumprir 35 anos de serviço, tem que contar 35 anos de serviço, dos quais tem a parte da natureza militar. Ele diz aqui, ó, no mínimo, os dois incisos dizem a mesma coisa, no mínimo tantos anos de exercício de atividade de natureza militar nas Forças Armadas. Ou seja, a palavra exercício me parece que ela fecha bem. A pessoa tem que exercer aquela atividade. Ou seja, se ela está na localidade especial, ela tem que exercer aquilo. Tá? Ela tem que estar ali servindo. Quanto tempo ela ficou ali servindo? 2 anos. Quanto tempo computou? 2 anos e 8 meses. Quanto que exerceu? 2 anos. É esse o pensamento que me leva a esse artigo. Porém, aqui eu vou agora Agora eu vou aqui no artigo 22 da Lei 13.954. Que artigo é esse? Esse é o artigo que define aquela regra de transição para o tempo de serviço, que tem aquele famoso pedágio e também tem uma imposição para a natureza militar. Vamos lá. Em relação às alterações promovidas, é o artigo 97, tá? O militar que tiver 30 anos, ele vai direto, certo? E o militar que na data de publicação dessa lei contar com menos de 30 anos deverá cumprir o tempo de serviço que faltar para 30 anos, já crescer 17%, é o famoso pedágio, que a gente já conhece, e deverá cumprir o pedágio e o tempo de atividade de natureza militar. E aí tem aqui a regrinha, que é 25 anos, e vai aumentando até chegar a 30 anos. Tá? Tem alguns casos. Cumprir. Eu penso que cumprir, eu interpreto assim, cumprir, para mim, é uma palavra mais abrangente do que exercer. Eu até aqui no e-mail que eu mandei para a pessoa, eu fiz um exemplo bem interessante. Você pode exercer uma coisa e você pode cumprir, não necessariamente exercendo. Por exemplo, para quem é militar fica muito fácil entender. O superior hierárquico dá uma ordem. Você vai lá, faz aquilo que ele quer que faça. Ou você pode delegar para um subordinado seu. Um exemplo mais específico. O comandante da sua AM chega e fala: eu quero que seja feita a faxina nesse prédio, nessa sala, nesse setor, até o fim do expediente. Sim, senhor. Não é assim que funciona? Você pode ir lá e pegar material de limpeza, varrer tudo, limpar, passar pano, deixar tudo brilhando e chegar lá para o comandante, se apresentar a ele e falar: chefe, está pronto. Ou você pode pegar meia dúzia de recruta
botar para fazer a faxina, fiscalizar, cobrar e depois apresentar ao comandante. Ou até mesmo pode participar junto com os recrutas, ou seja, você exerce em parte e cumpre em totalidade. Tá? Isso, para mim, é uma interpretação muito válida. Você pode olhar lá no dicionário. Tá? Pode até dizer, será que deixaram o furo então? Eu até penso, talvez não seja furo não. Talvez eles queiram diferenciar o artigo 97 daqui do Estatuto, que vai pegar o pessoal que entrou depois da Lei 13954, esses sim vão ter que exercer a atividade de natureza militar. Tá? E quem estava na ativa já, que cai na regra de transição da Lei 13954, esses têm que cumprir. E, a meu ver, e à luz dos dicionários que existem por aí, pode cumprir em parte, pode exercer em parte, desde que cumpra na totalidade. Esse é um pensamento meu. Tá? Enfim, eu também procurei alguma coisa sobre isso. Eu já vi que tem processos judiciais, mas o que eu achei aqui numa rápida olhada é referente ao pessoal policial, militar, bombeiros. Por causa de disposições parecidas para eles, já estão indo para a justiça por causa disso. E eu também faço alguns questionamentos. Né? Eu tentei procurar outras coisas. Eu até encontrei aqui um decreto 9088 de 2017 que ele dispõe sobre cargos considerados de natureza militar. Mas não fala sobre o acréscimo da localidade especial, obviamente. Só fala qual cargo pode ser considerado de natureza militar. É óbvio que o militar servindo na localidade especial ele está num cargo, numa função de natureza militar. Isso aí não tem dúvida. A questão aqui é se esse acréscimo deve ser contado ou não. A meu ver, pelo menos para o pessoal que já estava na ativa, que está em transição, a meu ver, tem que ser computado sim. O acréscimo tem que ser computado como natureza militar. Eu penso que é isso. Tá? E por fim aqui, agora sim, né, eu vou falar aqui, eu coloco alguns questionamentos caso a pessoa tenha problema na OEM. Tá? Eu estou lendo aqui. São questões que eu faria. A primeira é o básico. Onde é que está escrito isso? Que não pode contar como natureza militar esse acréscimo da localidade especial. Onde é que está escrito isso? Porque eu procurei e não achei. Procurei para ver se tem um decreto, uma portaria, não achei. Tá? Assim, a busca aqui básica no Google e tal, então não achei. Tá? E aí pergunta também, o que é natureza militar além do tempo de efetivo serviço? Então vamos observar até que nesse decreto 9088, ele diz, né, considera-se de natureza militar para os militares da ativa. Tem alguns casos aqui de cargos que são exercidos em outros órgãos do governo e tal. Né? Talvez a pessoa até responda isso, né? Mas talvez a pessoa venha responder lá na OEM, na administração da OEM, venha responder que não, o tempo de natureza militar é o tempo de efetivo serviço. Fora esses casos aí, por exemplo, como estão listados ali no decreto, esse decreto, fora esses casos aí, é o tempo de efetivo de serviço nas Forças Armadas. Se é isso, se a atividade de natureza militar é o tempo de efetivo de serviço, então por que cargas d'água, a Lei 13954 falou em natureza militar nas Forças Armadas, em vez de falar simplesmente efetivo de serviço? É uma questão que eu deixo. Eu acho que tem alguma coisa errada aí, e acho que o pessoal da ativa está sendo prejudicado nesse sentido. Tá? E um bom indício disso é que, como eu expliquei lá no começo, quando eu fiz a minha calculadora do pedágio de tempo de serviço, e eu coloquei essa parte aqui de acréscimos, tinha só um campo. E eu computava qualquer tipo de acréscimo antes de calcular o pedágio. E aí, alguém de uma determinada força, um militar da ativa de uma determinada força, veio me falar, não, está errado. Aí eu olhei os números, as informações que ele me passou, e vi, não, está errado porque estão computando o acréscimo na localidade especial só depois. Então eu fiz assim também. E agora,
essa mesma força está computando, eu já vi aqui por informações de outras pessoas, está computando o tempo de localidade especial antes de calcular o pedágio. Se nem a força sabe direito o que tem que fazer, então é porque tem alguma coisa errada. Beleza, pessoal? Bom, já falei um tempão. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom final de semana. E até semana que vem. Espero que eu esteja aqui com o meu equipamento a pleno para poder trabalhar. Valeu, até mais.